Então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinha dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar dentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Pai, que o nosso coração seja agora confrontado com a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Uma vida com propósitos. Nós temos uma meta: sermos a imagem e semelhança do Filho de Deus, sermos como Jesus. Temos um objetivo: glorificar o nome do nosso Deus. E para isso nós precisamos de princípios que nos coloquem em movimento. E nós vimos dois desses princípios que nos colocam em movimento. O primeiro é que está para mim e para você uma vida de excelência. Está uma vida de plenitude. Deus proporciona isso para mim e para você. Nós vimos isso na figura de Eliseu. Eu e você fomos chamados para uma vida de excelência. O que você quer, Eliseu? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero ir em lugares que você não foi. Eu quero fazer coisas que você não fez. Eu quero ser um homem de Deus. Esse é um princípio que nos move, irmãos.
vivermos em excelência. Domingo passado nós vimos um outro princípio, um outro propósito que nos coloca em movimento. E esse eu acho central, por isso que está no meio. É a cruz. A cruz nos mobiliza. A cruz transforma a nossa vida, irmãos e irmãs. A cruz nos coloca em movimento. Não a cruz uma madeira, mas o crucificado, Jesus Cristo de Nazaré. Quando a Bíblia fala sobre a mensagem da cruz, ela está a dizer sobre a mensagem do Cristo, o Filho de Deus. Aquele ato bendito, naquele pedaço de madeira, transformou a minha vida e a sua vida para todo sempre. Olhar para a cruz, olhar para o Cristo, é sempre nos mobilizarmos para sermos como Ele, para glorificar o nome do nosso Deus. E nessa noite, eu quero ver o último princípio. E desde já eu quero deixar claro qual é esse princípio. É um viver em fé. De fé em fé. A vida baseada na fé nunca nos deixará paralisados. Nunca vai deixar eu e você estacionarmos num período da caminhada. Aquele que andar de fé em fé, esse vai chegar naquele glorioso dia, onde eu e você chegaremos à estatura do Filho de Deus. De fé em fé. É isso que nós vamos conversar essa noite. Imagine comigo. O que mais te aprisiona? O que mais te escraviza hoje? O que mais toma a sua vida e faz dela escrava? O que te escraviza hoje? Já pensou? Agora pense que você está a instantes de se libertar. Isso que te escraviza hoje está a ponto de não mais te escravizar. A libertação está vindo. A vitória está vindo. E agora, eu quero que você volte com o texto para mim. Porque é exatamente esse o contexto do texto que nós lemos. Fala exatamente sobre isso. De um povo que estava escravizado há mais de 400 anos e que via uma possibilidade de libertação. 10 pragas já foram derramadas sobre o Egito. O povo sai do Egito, está a fugir dos cavaleiros e do exército egípcio. E quando a vitória é quase certa, eles olham para frente e tem um mar. E olham para trás, a maior potência do mundo até então, em armamento, em poderio, está atrás dele. O que fazer? Quando, por um pouco eu estou quase livre, mas quando eu olho para frente eu vejo o mar, e olho para trás, vejo espada. Você já passou por isso? Beco sem saída. Não sei o que vou fazer. Acabaram as minhas forças. Não tem mais jeito. Eu e você já passamos por tantas situações assim. Você que abriu um resultado de exame. Você no casamento. Você no convívio com alguém. Tantas coisas na nossa vida nos colocam frente a um mar. E na nossa retaguarda, espada. Que momento difícil, irmão. O que fazer quando à nossa frente tem o mar e atrás da gente espada? Interessante. Um rabino, Newton Bonder,
propõe algumas lições interessantes do que aconteceu com o povo de Israel frente a essa situação. Newton Bonner diz que o povo de Deus se dividiu em 4 acampamentos. Em 4 acampamentos. Com seus comportamentos que muito se parecem com a gente. Ao ponto dele dizer que frente a essas situações, de 4, uma. E depois ele olha para a vida de Moisés e é isso que nós vamos fazer hoje. Qual foi o primeiro povo, ou o primeiro acampamento da divisão do povo de Deus frente a essa situação? Foram os dos desesperados. Aqueles que ficaram desesperados fizeram um acampamento para si. E o Tom Bonder disse que muitas pessoas quiseram se jogar no mar naquela hora. A situação estava difícil. O que fazer? E nessa hora muitas pessoas se desesperam, como eu e você. Quantas vezes nos desesperamos e fazemos qualquer loucura, até nos jogarmos ao mar. E ele defende que uma parte do povo de Deus, frente a essa situação, entrou em completo desespero. Mas ele ainda fala sobre um segundo acampamento. São dos frustrados, dos resignados. Pessoas que olharam para o mar, olharam para o exército egípcio e tomaram uma decisão: vamos voltar, não tem mais jeito, agora acabou. Quando a gente saiu, eu até estava com esperança. Mas olha a situação que a gente está agora, vamos voltar. E o texto fala isso. E um povo que chega para Moisés e diz assim: por que você tirou a gente lá? Antes lá do que aqui. Pessoas frustradas, resignadas, vamos voltar. Mas ainda há um terceiro acampamento. De pessoas que queriam lutar. O mar está aqui, esse exército está vindo, é a nossa liberdade que está em jogo, a gente não vai parar, a gente vai lutar. É uma força que a gente vai ganhar isso aí. Não pense eles que vai ser assim, não. São a maior potência, mas eu quero lutar, eu vou lutar. Na força, no braço. A gente vai ganhar. E ainda teve um quarto grupo. O grupo dos rixosos, dos murmuradores. E esse é difícil. Esse é bem difícil. Porque pensa comigo. Alguém que entra em desespero se joga no mar e morre. Alguém resignado, frustrado, quer voltar, volta. Alguém que quer lutar e vai morrer por aquilo, que morra lutando. Agora, os rixosos, os reclamões, os murmuradores, esse é difícil. Porque os murmuradores nunca vão se colocar em problemas, sempre vão tentar achar os culpados. E sempre vão reclamar de tudo e de todos. É difícil, irmãos. Esse grupo é difícil. Esse grupo já olha para Moisés e já começa a falar. Foi você. Foi você. Não falei? Eu avisei. Eu não disse? Eu falei. E daí você pergunta assim, aonde que está no texto isso? Eu te respondo onde está no texto.
verso 13 e verso 14, nós vemos a resposta de Moisés para esses 4 grupos. Para esses 4 comportamentos, Moisés vai dar uma resposta. E eu queria que você olhasse no verso 13 e no verso de número 14. Moisés responde ao povo: não tenham medo. Quais eram os primeiros grupos? O primeiro acampamento? Dos desesperados. Aquele que está desesperado e quer se jogar no mar, Moisés responde: não tenham medo. Não precisam temer. É como se Deus dissesse para mim e para você também nessa noite. Está desesperado com alguma coisa na sua vida? Não tenha medo. O segundo grupo são dos frustrados, dos resignados. Eles querem voltar. E o que Moisés diz a eles? Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês vão ver. Aqueles que estão pensando em voltar, Moisés olha para eles assim: não, fiquem aí, porque esses aí que estão causando medo e frustração em vocês, vocês jamais vão ver eles. Fique aí. Qual é o terceiro grupo? Os que querem lutar com as próprias mãos. E qual é a resposta de Moisés? Verso 14. O Senhor lutará por vocês. Ei, vocês que querem lutar com a força do braço, não vão lutar com a força do braço, porque quem vai pelejar por vós é o Senhor. Não precisa de força. Não é nem por força, nem por violência. E qual é o quarto grupo? Os rixosos, murmuradores. E eu gosto da tradução da RA, da Revista Atualizada. O que eles dizem? O que Moisés diz a eles? E vós vos calareis. Aos que murmuram, aos que falam muito, aos rixosos, a resposta de Moisés é: fique quieto. Num bom português, calem a boca. Aos murmuradores, rixosos, que sempre não se colocam no problema, mas sempre apontam para os outros, a resposta é: fiquem quietos. Cesso falatório. Sabe, irmãos, só aqui já dava para a gente conversar bastante. Só aqui. Porque que grupo que é você aqui? Quem sou eu, quem é você aqui? Os desesperados? Os impetuosos que querem lutar? Os frustrados? Resignados? Os murmuradores? Parece que nenhum desses vive com princípios. Nenhum desses. Então, aonde que está o princípio? Aonde está aquele princípio que o Senhor falou? De fé em fé, uma vida em fé é a resposta para essa situação difícil. Porque eu quero que você leve a dimensão da sua vida, meu irmão. Não adianta eu e você pensarmos aqui na situação do povo de Deus, lá frente ao mar e com o exército de Faraó nas costas. Você tem que pensar em que situação que você está,
Onde você olha para frente, olha para trás, para a direita, para a esquerda e não acha como sair dessa situação. E eu diria que é essencial pensar. Porque se você não pensar, talvez você já esteja num desses grupos e não esteja percebendo. E talvez você seja tudo isso um pouquinho. Frustrado, resignado, murmurador, decepcionado, luta. Aqui não. Não mexe comigo. E você precisa nos enxergar. Para daí sim, vivermos de fé em fé. Eu e você precisamos, frente a essa situação, vivermos em fé, meus irmãos. Fé é interessante. Você sabe qual é a tradução alegórica que os rabinos dão para esse momento? Eu acho ela interessantíssima. Não está no escrito no livro. Mas os rabinos, alegoricamente, assim fizeram para a tradição. Olha que interessante. Veja. Diz a Midrash, que é esse comentário alegórico dos rabinos, que quando Deus diz assim, ó, peça para esse povo que marche. Porque essa é a resposta de Deus. Moisés parece que vai orar e é a primeira vez que eu vejo na Bíblia Deus reprovando a oração. Mas o que você está suplicando, pedindo, orando? Peça para esse povo que marchem. Olha só o que eles fizeram. Diz que um homem, Abinadab, era o nome dele, escutando tudo isso, peça para o povo que marche. Ele não sabia nadar. E ele atendeu a voz de Deus e começou a caminhar. Entrou no rio, entrou no mar, melhor dizendo. E não pense que o mar já abriu de instante. A tradição alegórica diz que somente quando a água estava no queixo, que o mar se abriu. Não é isso que está no texto. Mas eu acho interessante, porque fé é colocar eu e você em movimento. Se está pedindo para marchar, marche mesmo que o mar ainda não se abriu. Caminhe, movimente-se, porque é a palavra de Deus. E fé não é estática. Fé é móvel, meus irmãos. Fé nos leva para alguma coisa. Fé nos leva para alguma dimensão. E algumas lições eu quero ver rapidamente com você. Nesse texto 4. Numa vida de fé. O que acontece com a gente? Primeiro, meu irmão e minha irmã, você está frente a essa situação. E se você tem convicção, presta atenção no que eu vou falar. Se você tem convicção de que você está onde Deus quer que você esteja, então caminhe. Se você tem convicção de estar aonde Deus esteja, então caminhe. Você tem convicção de que você está no centro da vontade de Deus? Foi Deus quem levou esse povo na frente do Mar Vermelho. Foi Deus quem endureceu o coração de Faraó para perseguir o povo de Deus. E se eu e você tivermos convicção de que mesmo em meio à situação difícil que nós estamos passando hoje, é Deus quem nos conduziu até ela, então não desista. Caminhe em nome de Jesus. Prossiga. Caminhe por mais difícil que esteja. Se você está onde Deus quer que você esteja, caminhe. Não pare em nome de Jesus. Está difícil? Não está fácil? Mas é Deus? Então caminhe.
Porque essa é a ordem. Marche, meu irmão. Marche. E você precisamos disso em nome de Jesus. Segundo, você não tem recurso? Você está sem recurso? Use a criatividade, meu irmão. Está sem recurso para caminhar? Usa a criatividade. O que Deus fala para Moisés? O que você tem na mão, Moisés? Um cajado. Então usa ele. Bata na água, erga a mão. Pensa comigo. Frente ao mar e atrás o exército, quando que você vai pensar em usar um cajado? Um braço? Você vai pensar nisso? O que a gente quer nessa hora? Bazuca, metralhadora, avião. E essas são as nossas desculpas. Ai, se eu tivesse isso aqui agora. Ai, se eu tivesse aquilo aqui agora. Ah, mas se eu tivesse isso aqui, ó, não ia ter jeito, e era batata. E se você não tem nada disso, Deus está te chamando para criatividade. Usa o que você tem. Eu tenho uma máxima. Se você não tem tudo para dar, dá tudo que você tem, em nome de Jesus. Não tem tudo? Tem você. É com você. É o que você tem. Então, meu irmão, não tem? Tem você. E é você que Deus quer usar. Criativamente, Deus quer te usar poderosamente. E eu e você precisamos estar abertos para esse mover criativo de Deus. Ai, se o pastor viesse aqui, não, eu estou aqui, eu vou orar. Ah, mas se... Não, irmão. Mobiliza, pensa, pare, ore. Deus quer nos usar. Terceiro, na vida de fé, se você pensa que está sofrendo injustiça, não se defenda. Em nome de Jesus, não se defenda. Na vida de fé, se você pensa que está sofrendo injustiça, não se defenda. Por favor. Porque o texto nos diz que foi Deus quem levou o exército egípcio ao encontro do povo de Deus. Nas horas da dificuldade, onde só tem mar e espada, a gente tende a achar que é demônio. A gente tende a achar que é Satanás. Mas o texto está muito claro dizendo que foi Deus quem levou o exército egípcio e foi Deus que colocou o povo frente ao Mar Vermelho. Foi Deus, meus irmãos, para que Ele fosse glorificado quando da vitória. Quando eu e você nos defendemos, é porque nós queremos vitória para nós. E Deus está dizendo assim, vocês não precisam se defender para que a glória seja de vocês. Se vocês acham que estão sendo ofendidos, se vocês acham que estão sendo levados para trás ou passados para trás, não se defendam, porque eu estou no controle e eu serei glorificado. Toda a glória do nosso Senhor Jesus, irmão. Toda a glória. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos colocar isso na nossa vida em nome de Jesus. Quarto e último. Eu tenho medo desse. Você se lembra das promessas de Deus na sua vida? Então se aquieta. Você se lembra das promessas de Deus na sua vida? Então se aquieta. O verso 18 diz assim: os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando o povo é tirado lá do Egito, com mão forte, a promessa era qual?
era de uma terra que manava leite e mel. Essa é a promessa. E na palavra do Senhor há tantas promessas. Você se lembra delas? Se lembra, se aquieta, meu irmão, porque elas vão se cumprir. Porque se foi Deus quem falou, vai se cumprir. Numa vida de fé em fé, nós vamos entendendo o nosso Deus no controle. E nós vamos sendo instrumentos dele. Sem perceber isso, ou a gente volta, ou a gente pula no mar, ou a gente briga, ou a gente murmura. Mas em sabendo que Deus quer nos usar como instrumentos dele, e sabendo que ele está no controle da história, o lugar que você está é o lugar que Deus te colocou. O lugar aonde você está é o lugar onde Deus te colocou. Os recursos que você tem não são nem mais nem menos. É o essencial para você ser usado poderosamente. Poderosamente. Não é nem mais e nem menos. Se eu e você tivermos a convicção de que em nada nós estamos sendo injustos, ou as pessoas têm sido injustas com a gente, nós vamos entender que Deus é que está a julgar. É Deus quem está no controle. E eu e você vamos entender, numa vida de fé, de que tudo que está na palavra do Senhor vai se cumprir. Pensa comigo. Você saiu lá da sua casa e veio aqui. Aí a gente está dizendo que eu e você precisamos viver de modo excelente, baseados na cruz e baseados numa vida de fé em fé. Aí eu não sei se eu pensei assim: tá certo, Jesus, eu quero essa vida excelente. Tá certo, Jesus, a cruz é central na nossa vida. Mas as coisas estão difíceis, hein? Não são fáceis. A gente é diariamente tomado de surpresa por tantas coisas. E Deus está dizendo assim: por isso que é de fé em fé. Porque de fé em fé nós vamos seguindo rumo a Jerusalém celestial. Aonde lá, meus irmãos, a vida excelente já está pronta. Onde a cruz ou o cordeiro já foi imolado antes da fundação do mundo. E aonde a fé já não fará mais sentido, porque por toda a eternidade nós estaremos não mais frente ao mar e com espadas à nossa costa. Estaremos frente à face de Deus. Nós cantamos isso hoje. Você anseia por ver a face de Deus? Que eu e você possamos viver com propósitos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, para que a nossa vida aqui, meu irmão e minha irmã, não seja neurótica, não seja oscilante,
não seja medíocre. Deus quer isso para mim. Deus quer isso para você. Deus quer isso para nós. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós sabemos que nada menos de que uma vida plena, abundante, é o que o Senhor tem proposto para nós. E Pai, nessa noite, nós queremos depositar toda a nossa confiança em Ti. Nós não o vemos. Pai, mas nós vemos os mares, nós vemos as perseguições, nós vemos os problemas. Mas Pai, nessa noite nós queremos saltar para o mundo da fé. E se hoje nós vemos tão somente mar e espada, nós queremos ver e descansar nas Tuas promessas, nos Teus caminhos soberanos. Pai, a nossa vida não fugiu da Tua mão, por isso que não há mais o porquê nos desesperarmos. Pai, nós queremos que o passado nos leve para frente, que não nos aprisione. Porque, Pai, quantos de nós nos acostumamos com as glórias do passado e frente às dificuldades não nos abrimos para o futuro. Queremos voltar para trás. Quantos de nós, Jesus, num mundo onde pessoas são nossas adversárias, já tentamos ganhar tudo na força, no braço, no discurso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos descansar no Deus que luta por nós. Pai, quantas palavras torpes na nossa boca, quanta murmuração, quanta ingratidão. Faça-nos mais gratos, ou cessa o nosso falar quando, Pai, a nossa língua ferir o próximo. Pai, em nome de Jesus, o que nós queremos é marchar. O que nós queremos é marchar. Marchar, Pai, para a glória do Teu nome. Marchar nessa cidade, levantando a bandeira do Teu Evangelho. Abençoa o Teu povo. Vão embora. E nessa semana, quantos becos sem saída podem aparecer? Mas que eles possam trilhar na fé, e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Que isso não seja cartilha religiosa, que isso não seja só uma palavra pregada pelo pastor, mas que seja, Pai, o poder de Deus na vida desse povo. E eu preciso disso, Tua igreja precisa disso. Faça isso em nós,
para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero chamar o ministério de louvor. Nesse momento nós vamos com muita alegria entregar nosso dízimo, nossa oferta, os alimentos da cesta básica. Faça isso com muita alegria. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu povo que trouxe aqui os alimentos, dízimos e ofertas. Abençoe, Pai, a vida da tua igreja. Abençoe mesmo o teu povo, Pai, fortificando, ensinando-nos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar dia após dia a alegria de fazer isso na tua casa. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmão. Meu desejo é que essa semana seja muito abençoada. Você trilhe mesmo numa caminhada de fé, de leitura da palavra, de oração. Nós somos o povo da palavra e nós precisamos lê-la, se render a ela. Coloque isso no seu coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero convidar o presbítero Kel, ele está aí? Acho que ele saiu, né? Se coloque em pé, nós vamos orar. Pai, leva de volta para os nossos lares abençoados. Que essa semana, Pai,
no nosso serviço, na nossa casa, aonde nós estivermos, que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Abençoe, Pai, cada jovem, cada adolescente, criança, bebês, pais e mães. Que todos nós sejamos um só povo. E que todos nós, essa semana, nos preocupemos uns com os outros. Nos amemos uns aos outros. Que tudo isso glorifique o Teu nome, em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e as comunhões e consolações do Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua família, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Dê um abraço bem forte nesse teu irmão que está do lado, desejando a ele uma semana muito abençoada.